Amém? Estou aqui nesta tarde com os irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui firme na presença dEle, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. No livro de Mateus, o capítulo 7, o versículo 15 em diante, diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E no versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, que palavra dura, que palavra forte, né? Aqui no livro de Mateus, o capítulo 7, o versículo 15 em diante. Ontem eu estava aqui ouvindo o rádio e sintonizei aqui numa rádio evangélica, ouvindo lá aquele pastor pregando para os seus membros, né, com palavras doces. Ele dizia: você é vencedor, você é escolhido, não importa o que você está fazendo, não importa o pecado que você está cometendo, o mais importante é que você é escolhido. Independentemente que você comete pecado, que você está andando do erro, independentemente de tudo isso, eu quero dizer que você é escolhido, você é eleito. Ele dizia desta forma, irmãos. E eu fico imaginando, irmãos, aqui a palavra de Deus, no livro de Mateus, será que essas palavras aqui são falsas? Falso profeta, irmãos, é aquele que prega rosas, aquele que não ofende a pessoa. O falso profeta é aquele que passa a mão na cabeça dos crentes e diz que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O mais importante é você estar aqui na presença do Senhor. Se você crê no seu coração que Jesus é o Senhor de sua vida, você já está salvo. Esse é o falso profeta, irmãos. O falso profeta, ele não exorta. Ele não fala para a pessoa sair do mundo. O falso profeta não fala para a pessoa deixar as vaidades, deixar as novelas, O falso profeta, ele não fala para os irmãos sair do jogo de futebol, dos filmes pornográficos, das coisas imorais que esse mundo oferece. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara e ela não mente. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins.
Então, irmãos, cuidado aí onde você está congregando, com essas palavras, né, macias, com essas palavras, né, que levantam o ego da pessoa. Não, você não é cauda, você é cabeça, né? Você já venceu. Como que eu posso falar, levantar o astral de uma pessoa, irmão, sendo que ela está prostituindo, sendo que ela está, né, casada 2 vezes, sendo que ela está vivendo amaziada, sendo que ela está, né, nos jogos, usando entorpecente, drogas. Como que eu posso, irmãos, né, elogiar, levantar o ego de uma pessoa, falar que ele é mais do que vencedor, falar que ele já está escolhido, que ele já venceu, se a pessoa está no filme pornográfico, se a pessoa está desejando o mal no seu coração? Como que eu posso falar, né? Como que eu posso levantar o ego de uma pessoa dessa forma? Amém? A palavra de Deus diz aqui no versículo 21, olha aí para vocês verem. Ouça, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Temos que ser obedientes, temos que fazer a vontade de Deus, não adianta. Temos que obedecer os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. A sã doutrina é verdadeira e é bíblica. É bíblica, não adianta. Os pastores torcem e falam que é uso e costumes. Fala que é uso e costumes, costume do tempo. Mas não adianta, a palavra de Deus não mente. Ela nunca, o crente que tem oração, que tem depósito de oração, ele nunca vai ser enganado. Jamais ele vai ser enganado, não adianta. A palavra de Deus diz ainda aqui no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Hoje nós vemos aí, irmãos, profetas e profetadas. Profeta, o que tem de gente profetizando. Bênção, vitória, fazenda, carro. Não quer dizer que você não vai ganhar isso, querido. Mas você tem que estar dentro da palavra de Deus. Você tem que estar na doutrina do Senhor Jesus. Você tem que estar na linha, dentro do eixo, como a palavra de Deus diz, né? Quem lança a mão ao arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Você tem que estar fixo, olhando fixadamente, né, a Cristo, que é Jesus. Você tem que estar na direção que Deus, né, colocou você quando você se converteu. Quando você diz que iria, né, tomar uma decisão, abandonar o velho homem ou a velha mulher, você tem que estar na direção que Deus te colocou. Hoje vemos muitos milagres, né? Mas você olha, irmãos, aqui como eu li aqui no início, né? Vocês, aqui no versículo 16, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Né? A pessoa talvez pode orar, Deus pode curar, mas não quer dizer que essa pessoa vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela está andando, né? Ela está andando, está desagradando a Deus. Ela não está combatendo com a doutrina, ela não está combatendo com os ensinamentos. Eu digo para vocês que o diabo também faz cura, irmãos. O diabo também faz milagres. Temos que ter muito cuidado agora nos últimos dias, nos últimos tempos, com os falsos profetas, que são milhares e milhares dentro das igrejas, enganando as ovelhas, pregando rosas, pregando maravilhas, dizendo que não tem nada a ver.
Se você confessar no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida, você já está salvo. Eles dizem assim: está muito enganado, tem que carregar a cruz, tem que sair do mundo das vaidades. Hoje o crente não pode ver um ator, né, usando um tipo de penteado na televisão, no filme, na novela, ou se não um jogador de futebol, que amanhã ele já está com o mesmo penteado, com a mesma veste daquela pessoa dentro da igreja. Tem que sair das vaidades. O seu corpo é santo, é santificado. Jesus comprou seu corpo lá na cruz do Calvário. Ele não te pertence. O seu corpo pertence a Deus, pertence a Jesus. A partir do momento que você se converteu, você se entregou totalmente a Deus, Ele te comprou. Você pode ler lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 19. O nosso corpo, a partir do momento que nós convertemos ao Senhor, ele pertence a Deus, a Jesus. Sai do mundo, irmãos. Eu sei que tem muitas ovelhas enganadas, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Você está enganada. Olha, o pastor, a igreja que prega a verdade, que fala a verdade, ela quase não é vista. É aquela igrejinha pequenininha. Quando você vê multidão e multidões indo para um lado só, irmão, sai fora. Deus sempre trabalhou comigo. As coisas de Deus sempre é mínima, são poucas. Lembra lá de Gideão? Lembra lá de Gideão? Quantos que sobraram? É por isso que a palavra de Deus fala, é por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Os escolhidos são aqueles que obedecem à doutrina. Os escolhidos são aqueles que tomam a decisão de abandonar o mundo, de abandonar tudo, de se separar para agradar, para fazer a vontade do Pai. Esses são os escolhidos. Os chamados são aqueles que não querem sair do mundo. Ele teve um chamado, né? Ele teve um chamado, ele aceitou Jesus, teve um chamado, se decidiu, né, a tomar uma decisão, mas ele está ainda no mundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem muitos chamados, irmãos, por causa dos falsos profetas. Não falam a verdade. Os falsos profetas têm medo de falar a verdade. Têm medo de falar a verdade. Eles querem te enganar. Eles querem te levar para o inferno. Tome cuidado com os falsos profetas. Lê a Bíblia. Ore a Deus. Fala para Deus te mostrar. Ore pelas madrugadas. Deus vai te mostrar a palavra verdadeira. Ele me mostrou. Ele vai te mostrar também. Ore a Deus que Ele vai te mostrar. Amém? Que essa palavra possa ter falado no seu coração. Que Deus possa te abençoar. E até uma outra rica oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. A paz seja com todos nós, em nome de Jesus.